A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Meus amados irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, que tem como tema Judá antes e depois do exílio babilônico. Nós estamos perpassando por todo o momento histórico que levou Judá a ir para o cativeiro. E nesse momento nós vamos falar sobre o chamamento do profeta Ezequiel. Ezequiel se encontrava na Babilônia, cativo. Podemos entender que Ezequiel era de uma família nobre, de uma família sacerdotal, onde o capítulo 1 vai nos deixar informado disso. Ezequiel tinha 30 anos de idade quando estava na Babilônia, ou em Babilônia. E ele teve visões de Deus. Ele estava no rio Quebar, próximo ali ao rio Quebar, que é um rio que corta a Babilônia, corta a cidade da Babilônia, passa por dentro da cidade da Babilônia. E Ezequiel estava ali, provavelmente pensando na vida, pensando nos acontecimentos dos últimos dias, onde seu povo foi cativo para a Babilônia. E nesse momento, Ezequiel ele começa a ter visões da parte do Senhor, aonde acontece o chamamento do profeta. Então, vamos ler o primeiro capítulo, junto comigo, que diz o seguinte: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Esse pequeno texto, esses 3 versículos, ele nos dá algumas informações relevantes. A primeira é que o fato aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês. Ou seja, quando Ezequiel tinha 30 anos de idade. Isso aconteceu no 5º dia do 4º mês. Não me recordo exatamente agora qual seria o 4º mês no calendário judaico. Mas, assim que eu tiver essa informação, eu vou passar a qualquer momento para vocês. Porque o calendário judaico é diferente do nosso calendário, que é gregoriano. Pois bem, desculpe aí pela interrupção, que enquanto eu estou gravando o áudio, meu telefone tocou. Então, o nosso calendário gregoriano é diferente do calendário judaico. O início do mês são nos meses diferentes, os dias são diferentes, os horários são diferentes, é tudo diferente. Mas, desconsiderando nesse momento essa questão, vamos partir para o que interessa. Não é as datas que interessam para nós. O que interessa para nós é que Ezequiel estava exilado na Babilônia, próximo ao rio Quebar, quando ele tinha exatamente 30 anos de idade. Ele era filho de sacerdote, logo Ezequiel, se ainda estivesse em Jerusalém, ele seria sacerdote. Porém, nesse momento, o templo está destruído, Jerusalém está toda destruída e o povo está cativo na Babilônia. Então, o Senhor, na sua onisciência, na sua onipresença,
na sua onipotência, na sua tudo. Ele vê em Ezequiel uma possibilidade de trazer esse povo para si. Ele vê em Ezequiel o homem que ele vai usar agora como profeta de uma linhagem sacerdotal, mas que Deus agora o chamou para ser profeta e não sacerdote. E Ezequiel vai ser usado pelo Senhor como ferramenta viva para exortar o seu povo, aquele povo rebelde, como diz o texto, de coração totalmente duro. Vai usar Ezequiel para ver se consegue trabalhar no coração desse povo. E aí nós temos algo muito importante quando nós vimos o Senhor levantar um profeta dentro da Babilônia para falar com o seu povo. Nós vemos aí o amor que o Senhor tem pelo seu povo. Ele prometeu, falou que ia levar esse povo para a Babilônia, levou. Prometeu que vai tirar esse povo e tirou, nós vamos ver isso mais à frente. Mas ele não falou que ia colocar um profeta para exortar o povo, para ver se o povo se arrependia dos seus maus caminhos. Mas o Senhor levanta Ezequiel, e Ezequiel vai fazer o trabalho pelo qual o Senhor propôs a ele. Ainda dentro do capítulo 1, tem vários acontecimentos espirituais e escatológicos que não vale a pena nós lermos, porque são visões que Ezequiel está tendo nesse momento, em que o Senhor está tratando com ele. Ele vai ter visões, ele vai ver várias coisas acontecendo. Tudo isso porque o Senhor quer mostrar a Ezequiel que é Ele que está ali, é a sua presença que está ali, e Ele quer falar com Ezequiel e dizer qual é o propósito pelo qual Ele apareceu para Ezequiel. E no capítulo 2 nós vamos ver o Senhor falando com ele. No capítulo 2, o texto começa dizendo o seguinte: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Depois que Ezequiel teve todas essas visões espirituais, todas essas visões escatológicas, o Senhor agora fala diretamente com Ezequiel. Primeiro ele manifesta a sua glória, através de vários sinais, de várias formas, de várias maneiras, que talvez até Ezequiel não estaria entendendo, mas com certeza ele sabia que estava vendo algo sobrenatural. Agora o próprio Senhor fala com Ezequiel e diz, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Perceba que o Senhor já prepara o profeta, apesar que Ezequiel conhecia o seu povo, né? Vamos combinar aqui. Mas o Senhor prepara o profeta e fala, você vai profetizar para um povo rebelde, obstinado e duro de coração. E você vai falar, quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Isso gera
um ministério árduo para o profeta Ezequiel, que se estivesse ainda em Jerusalém seria sacerdote. Agora o Senhor vai dar uma visão a Ezequiel e vai fazer Ezequiel entender que vai ser o Senhor que vai colocar as palavras na boca dele. E ele vai falar aquilo que o Senhor está mandando ele falar. Continuando ainda no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, no versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurja como a casa rebelde. Ou seja, não se levante contra mim como o povo de Israel. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda disse, capítulo 3 do livro de Ezequiel: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo, e me deu a comer o rolo. Ele disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo, eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como o mel. Amados irmãos, o Senhor está aqui preparando o profeta para uma missão árdua, mas diz para ele: ouve o que eu te digo e não surja como a casa rebelde. Faça o que eu vou te mandar e não se levante contra mim. Abre a boca e come o que eu vou te dar. E o profeta vai dizer que veio uma mão e se estendia para ele, e nele se achava um rolo de livro escrito lamentações, suspiros e ais. Ou seja, olha só, o que Deus vai colocar na boca de Ezequiel, no sentido, isso aqui é um sentido figurado que Deus está falando com Ezequiel. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Ezequiel, eu vou colocar palavras duras na sua boca. Eu vou fazer você falar coisas duras para esse povo. Lamentações, suspiros e ais. Então, coma desse rolo, ou seja, tudo que eu falar você absorve, porque vai ser essas palavras que eu vou usar com esse povo. Esse povo rebelde, obstinado e duro de coração. E no capítulo 3, versículo 4. Disse-me ainda: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de língua diferente, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Ou seja, você não está sendo usado para profetizar para um povo que não conhece a sua língua. Eles sabem o que você está falando e eles falam a mesma língua que você. Nem há muitos povos de estranho falar de língua difícil, cujas palavras não posso entender. Se eu te enviasse, certamente te daria ouvidos. Mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. O Senhor está dizendo: Ezequiel, se você fosse lá e falasse por si próprio, esse povo te escutaria. Mas como eles sabem que você está falando por mim, ou seja, sou eu que estou falando através de você, eles não vão querer dar ouvido a mim. Se fosse o próprio Ezequiel, por vontade própria, fosse lá: povo, se arrependa dos seus maus caminhos, o Senhor é amor. Ou seja, o povo talvez apenas ouvisse o que Ezequiel estava falando. Mas o Senhor está dizendo que Ezequiel, até porque quando Ezequiel for falar, ele vai usar aquela unânime frase: assim diz o Senhor dos Exércitos. E quando o profeta fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, o povo já sabe que não é o profeta que está falando por si próprio. Então, por isso que o Senhor falou para ele: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Ezequiel, sou eu que estou falando, não é você. Então, por isso que eles não vão dar ouvido. Versículo 8. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e dura a tua fronte contra a fronte dele, contra a sua fronte, ou contra a fronte deles. Fiz a tua fronte como diamante, mais duro do que a pernedeira.
Não os temas, pois nem te assuste com seu rosto, porque são casa rebelde. Ainda me disse mais: filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras que hei de falar e ouve-as com os teus ouvidos. Amados irmãos, o que eu quero trazer com o livro de Ezequiel é notório que o Senhor, ele tem uma preocupação muito grande com o seu povo, ele tem um amor pelo seu povo. Não pense que o povo foi para o exílio porque, na verdade, Deus queria que eles fossem. Deus não queria, Deus deu várias oportunidades a eles. Só que eles não estavam nem aí para o que o Senhor falava através dos profetas, mais precisamente Isaías e Jeremias. Jeremias manda aquela carta do capítulo 29, para o povo se arrependesse, que o Senhor mudaria a sorte deles. Eles não se arrependeram porque eles ficaram 70 anos, já falamos sobre isso. Mas o amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que mesmo ainda lá, pagando os pecados deles, o Senhor coloca um profeta, que na verdade nem era profeta. Ia ser sacerdote se estivesse em Jerusalém. Mas ele chama Ezequiel e fala: Ezequiel, ó, é isso que eu quero que você faça, é isso que eu quero que você fale, queiram eles escutem, queiram não escutem, mas você vai falar, eu vou colocar as palavras na sua boca e você vai falar, e não se rebele contra mim, faça o que eu mando, ponto. Foi esses versículos que nós lemos, é basicamente isto. E o profeta, durante todo o livro, ele vai encenar as coisas que vão acontecer, as coisas que estão por vir. Diz numa parte do texto, que eu não me lembro aonde nesse momento, em que o Senhor vai colar o paladar de Ezequiel no céu da boca, ou seja, vai colar a língua no seu paladar, que é o céu da boca, vai colar a língua de Ezequiel no céu da boca, e a língua de Ezequiel só vai descolar do céu da boca quando Deus quiser usar ele para falar alguma coisa. Falou a profecia que Deus mandou, a língua cola de novo. E ele só vai trabalhar com encenação, igual teatro. Vai falar com o povo através de encenações. Deus vai usar Ezequiel nesse mister. No capítulo 37 de Ezequiel, um capítulo muito famoso no meio pentecostal, mas usada de uma forma totalmente errada, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos. Amados irmãos, Deus vai falar assim com Ezequiel. Eu fui do 8 para o 37 porque o que nos interessa aqui não é falar sobre o livro de Ezequiel, é nós entendermos o motivo pelo qual Ezequiel foi chamado lá da Babilônia, porque ele também estava exilado. Ele fazia parte de uma corte real, porque sacerdotes e levitas e profetas, eles faziam parte da nata próspera de Jerusalém, ou seja, das famílias prósperas, das famílias que tinham condições, que eram famílias reais, profetas, sacerdotes, talvez profetas nem tanto, mas sacerdotes, com certeza. Então agora o Senhor chama ele e fala para ele o que o Senhor quer que ele faça no meio do povo, é exortar o povo ao arrependimento. Então não tem por que a gente perder muito tempo e falar sobre todas as passagens de Ezequiel. Basta a gente entender o bojo histórico. Ezequiel foi colocado lá para exortar o povo. Deus apareceu para ele de uma forma sobrenatural, de uma forma mística, de uma forma espiritual. Se manifesta para Ezequiel à beira do rio Quebar, para Ezequiel, entender que ele está vendo Deus se manifestando ali para ele, assim como se manifestou para Moisés na sarça ardente, no Monte Horebe. E agora o Senhor abre a boca, sua própria boca, e fala direto com Ezequiel. E diz o que ele quer de Ezequiel. Quer exortar o povo dele, quer o povo escute, quer o povo não escute. Ezequiel vai fazer isso porque é Deus que está mandando, e não adianta ele se rebelar contra Deus, porque ele vai fazer. E mandou ele abrir a boca e comer aquele rolo, que na verdade é: escute tudo que eu estou falando
e fale tudo que eu mandar. E daí Ezequiel vai fazendo suas encenações, profetizando para o povo através de encenações, e quando Deus queria realmente usar ele para falar, Deus descolava a língua dele do céu da boca, e Ezequiel era usado verbalmente para falar para com o povo. Então, o que nos interessa aqui é saber qual o motivo pelo qual Deus levantou esse profeta lá dentro. Para isso, para exortar esse povo. Mas por quê? Porque o Senhor amava o povo dele. O Senhor ama o povo dele. Não amava somente o povo de Israel. O Senhor, Ele ama a nação, todas as nações do mundo, que fazem a sua vontade, é claro. Meus amados, no capítulo 37, o Senhor vai dar uma visão a Ezequiel de um vale de ossos secos. Vamos partir do princípio que é uma visão, não tem nada real aqui. Então Deus vai usar uma visão, Ezequiel vai ser levado em espírito a um vale. Ele realmente está vendo o vale? Ele está vendo o vale, ele está em espírito. Ele foi levado em espírito, como diz o texto. Veio sobre mim, capítulo 37 do livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, tá? E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E eu não vou nem me alongar nesse texto, porque aqui é muito fácil de entender. Ezequiel está no meio de um vale de ossos secos. Vale de ossos secos, espiritualmente falando, mas Ezequiel está no meio de um vale. O vale que Ezequiel está é lá dentro da Babilônia. Está no meio de um vale. Os ossos secos são o povo de Israel que estão lá dentro, quebrados espiritualmente, quebrados de todas as formas, porque saíram da sua terra, deixaram de adorar o seu Deus, perderam a sua estrutura religiosa, que era o templo, perdeu a sua estrutura política, que era a casa do rei, perdeu todo o sistema de reinado, e agora estão apáticos, tristes, cabisbaixos, caídos, arrebentados em uma nação que antes era inimiga, e agora estão lá dentro como escravos, estão exilados. Esse povo é os ossos secos. Esse vale é a Babilônia. E o profeta está no meio desse vale, um vale de ossos secos. Ou seja, Ezequiel está no meio do seu povo Israel, que está totalmente quebrado, seco, espiritualmente falando. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Osso não tem ouvido. Então ele só pode profetizar para pessoas que têm ouvidos e vai escutar o que ele vai falar. São eles, o povo dele, o povo de Israel que está lá na Babilônia. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito e vos vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou revitalizar vocês, eu vou dar um novo espírito a vocês, eu vou fazer vocês se alegrarem na minha presença. Mas, porém, existe um tempo para isso. E o tempo determinado foi 70 anos. 70 anos de cativeiro. Versículo 11 no versículo 11 ele vai desmistificar toda essa parábola dos ossos secos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus:
Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e eu fiz, diz o Senhor. Em outras palavras, o povo está cativo, mas Deus está dando essa oportunidade. Olha só, vai ter o momento certo, 70 anos depois, porque eles não conseguiram orar e não buscar o Senhor de todo o vosso coração, como está lá em Jeremias 29, a carta que foi enviada para eles se arrependerem e buscar o Senhor. E me buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei mudar a vossa sorte. Só que eles não buscaram, mesmo estando dentro da Babilônia, então a sorte não mudou, ficaram 70 anos, como assim disse o Senhor, até porque a palavra do Senhor não pode voltar vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Mas o Senhor, agora, através do profeta, diz para eles que eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Que sepultura! Os ossos estavam secos, sequíssimos, na Babilônia. A Babilônia é a sepultura. E o Senhor está dizendo que vai abrir essa sepultura, ou seja, vai abrir as portas da Babilônia e esse povo vai sair de lá no tempo determinado pelo Senhor, 70 anos depois. E aí eles vão sair, aí o Senhor está abrindo a porta da sepultura, ou seja, a sepultura é a Babilônia. Eles vão sair e vão para onde? Eles vão voltar para a sua terra. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Olha como é que o Senhor fala, ó povo meu. Fala com amor, com ímpeto. Porei em vós o meu espírito, espírito maiúsculo, Espírito Santo, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Ou seja, vou tirar vocês da Babilônia novamente e vou botar vocês de novo em Jerusalém. Quer dizer, novamente não, vou tirar vocês da Babilônia e colocarei vocês novamente em Jerusalém, porque foi de lá que eles saíram. Porém, em vós o meu espírito, vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Em outras palavras, eu falei para vocês que vocês iriam ficar 70 anos aí, vocês vão ficar, mas no momento certo eu vou abrir a sepultura de vocês, ou seja, eu vou fazer com que as portas da Babilônia se abram e vocês saiam, e vocês voltem para a terra de vocês voltem para Jerusalém, e vocês reconstruam novamente, que é o que nós vamos entrar depois nesse assunto, um pouco mais à frente, e vocês reconstruam novamente o templo, reconstruam novamente a casa do rei, refaçam os muros de Jerusalém, e voltem me adorar como dantes. Não precisamos ler todo o livro de Ezequiel para entender que o amor de Deus é muito grande pelo povo dele. Que mesmo o povo estando pagando pela sua desobediência, pagando pelos seus pecados e pelos seus erros, o Senhor ainda levanta um profeta dentro da Babilônia para poder dizer isso para eles. Eu te amo, ó povo meu, eu quero vocês de volta. Eu coloquei vocês aí por causa de vocês mesmos, mas eu amo vocês. No momento certo e oportuno, eu vou abrir a sepultura, eu vou abrir as portas da Babilônia e vos farei ressuscitar novamente, eu vos colocarei espírito, lhe darei um coração novo e uma mente sã. 70 anos depois, isso acontece. As portas da Babilônia são abertas através do rei persa chamado Ciro, até porque Isaías já havia profetizado sobre isso. E o povo volta para Jerusalém através de Zorobabel, através do sacerdote e escriba Esdras. E começa uma nova história para esse povo de Judá. Agora a história depois do exílio. E precisamos entender como esse Deus é amoroso, como esse Deus é maravilhoso. Falaremos um pouco na
Próxima aula sobre os 4 reinados que se passaram na Babilônia através do livro de Daniel. E esse povo continuou lá, tranquilo, na paz, 70 anos, por 4 reinados, com reis diferentes, cabeças diferentes, ideologias diferentes, mas Deus manteve o povo dele ali, com amor, com cuidado, não deixar ninguém tocar. Da mesma sorte, Deus deixou lá os utensílios da casa do Senhor, da mesma forma, sem ninguém tocar. O único que tentou tocar foi o neto de Nabucodonosor, que foi tentar tomar vinho, foi querer tomar vinho com a taça de ouro do templo, e me aparece uma mão escrito Mani Mani Tekel. Mene, mene, mani, mani, um negócio assim. Mene, mene, tekel. E o reinado dele cai exatamente naquele momento. Então o amor de Deus é muito grande pelo povo dele. Ficaram 70 anos guardados, simplesmente guardados. 4 reinados se passaram pela Babilônia, rei tomando posse da Babilônia, reis tomando posse, mas eles continuaram lá, tranquilo na deles, sem ninguém mexer com eles. Da mesma sorte, os utensílios da casa do Senhor continuam na Babilônia, sem ninguém mexer em nada. E Ciro, quando liberta o povo, o Ciro liberta com todos os utensílios do templo, para que eles viessem reconstruir novamente o templo do Senhor. E isso é uma história mais para frente, com a saída do povo do exílio babilônico, com Judá, depois do exílio babilônico, com a sua sepultura sendo aberta, como diz o texto de Ezequiel, e Deus colocando agora um novo espírito nesse povo, para que eles venham reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Amém? Aguardo vocês na próxima aula. Fique com Deus e que Deus nos abençoe.